Shalom, shalom, shalom. Shalom, povo de Deus. Mais na divino mesmo a mamãe nem gostou disso. Eu vos amo bastante, mas hoje está nos acompanhando. Tá na zona de awa. Quando estou a passar aqui, Pour éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. porque educar uma mulher é educar toda a nação. Ya mamãe ngana se basa mimi kana mwasi. Eu só me ligo mais às mulheres, Na se basa mimi kana mama. nas mamães. Pour na ele que mamãe nem mutada susi ya bina biso. Porque eu sei que a mamãe são as fontes das nossas vidas. So ki bino bobongite. Se não melhorarem, Biso beto bobongate. nós ainda vamos melhorar. Mais sans plus tarder, Sem mais demora, okende mbamba. vamos ir rapidamente. Toza lelo na fibron. Estamos hoje na fibronectina. Toza lelo na fibron. Estamos a falar sobre a fibronectina. Toza di fibron. Falando da fibronectina, Toza ba fibron oyo uti na mo fibronectine. estamos a falar sobre a fibronectina. Mais les autres, toujours le fibron, toujours le bébé, même kyste, toujours le bébé, même mion. Aí estamos a falar do quisto e de mioma. Mion soit mis ça, tu peux y avoir mion sur les taliques, bana bazara ici, kamoko. Porque as três doenças situam-se no mesmo lugar. Mais définition il y a fibrométine. Mas a definição da fibronectina Éthine glycoprotéine é uma glicoproteína présente dans la matrice extracellulaire. presente no útero de uma mulher. Et rôle naïs à Qual é o seu rolo, o seu papel? et ça n'a pas de définition ébélée. Existem várias definições. Définition moussousou A outra definição est une tumeur bénigne. é uma Bénigne. tumor benigna. Bon, c'est-à-dire, Quer dizer, la tumeur bénigne féminine la plus fréquente. feminina mais frequente. Il est héréditaire aussi. Também ela é hereditária. Une maman, Uma mamã, une tante ou une sœur uma tia, uma irmã qui a déjà souffert cette maladie que já tem essa doença multipliera aussi les risques pour en avoir. vai multiplicar o risco de tê-la mais. Donc, à côté de soit les sous yango. Também pode ter mais. Donc, muto azali na kyste, Você que tem a quisto, muto azali na fibrone, a pessoa que tem a fibronectina, muto azali na mion. a pessoa que tem a mioma, Azana risque sous yango ezonga les sous. tem o risco da tal doença voltar mais de O novo. yango pe ezalaka hérédité. Porque é uma doença hereditária. Yango moi bato sous basala opération. Vai precisar fazer uma operação. Quand basala opération OK, Vai fazer a operação, vai. après 6 mois une année ezongi les sous. Depois de ano, 6 meses, volta de novo. Mais tant que yango déjà ezalaka ko exister déjà na kati ya matrice. E quando isso já existe dentro da mulher, Na kati ya matrice déjà et comment a déjà infection. a pessoa também já há uma infecção. Quand comment infection et comment a déjà quota. E quando normalmente aquele fica uma ferida. Et tant que comment rapporter on est comment ka tumeur et le moko et vimbi na kati ya matrice ou bien libanda ya matrice ou bien na kati ya tronc ou bien libanda ya tronc. E aquilo vai se fazendo inflamações, se torna um tumor. Donc na nyonso wana. Em tudo isso, Et puis il faut faire très attention. tem que ter muita atenção. L'obésité est l'apparition de premières règles avant 12 heures, avant 12 ans. O aparecimento, L'obésité a grandeza est l'apparition de premières règles avant 12 ans. e o aparecimento do primeiro período de uma mulher antes de 12 anos. Donc l'obésité peut être marquée moi si a règlement on a moi sur monde a règlement avant 12 ans c'est là il faut faire très attention aux angatés obésité. E a grandeza também leva uma menina fora da sua idade normal nesse seu período. Les fertilités sont des facteurs qui s'additionnent et pouvant augmenter les risques de fibrose. A fertilidade são um aparecimento que aparecem para poder manter o risco da fibronectina. Impact sur la vie de femmes âgées de 30 à 55 ans. E aparece mais na vida das mulheres que têm 30 a 35 anos de idade. Ici, la femme de cet âge, E numa mulher dessa idade, on souffre, on appelle fibrome utérus. ele tem a fibronectina útera. Symptomatique, c'est-à-dire associé à des symptômes gérants. É automático associado com sintomas algerantes. Donc, ezali, na ba symptômes na mona moto to tanga oyo la tsakate, mutu oyo azali na fibrome ou bien azali na kyste ou bien azali na myome. Tem os seus sintomas, podemos detectar que essa pessoa tem
quisto, mioma ou fibronectina. Enseignement en dehors des règles. Ensinamento fora do seu período. Donc, on doit régler avant de nous régler à un règle. E você começa a ter o seu período antes do tempo atual. Règle abondante ou non aux douleurs. Donc, ma règle, ils ont dit les bélés et puis vendre ma casse tant qu'on règle les banobima. E o seu período, quando você chega no momento do seu período, você abranda tem o seu período e dores quando fica a sair o sangue. Mais tant qu'on peut régler les autres, ils vont sentir que vendre les autres, ça ne passe ma casse. E quando a sua regra começa a sair, você sente dores no seu corpo. Sensation et baba ventre et puis envie d'uriner ou constipation. A constipação e a urina. Il y a des autres symptômes qui symptômes déjà que mutuana azana fibrome azana myome ou bien azana kyste. São sintomas que detectam que você precisa ter fibronetina, quisto e mioma. Et rôle. E o papel? Rôle de clé de tout dans la vision des cellules de la matrice. E o papel de na kyste. Vamos avançar no quisto. Kyste est une structure anormale à forme de sac contenant une matière fluide. Quisto é intestino anormal, uma matéria que vai se formando dentro de homem. Donc kyste est un sac moroboé. É como se fosse saco. Oyo é anormal, c'est-à-dire on peut imaginer na montée. Que quando aparece ao corpo do homem, você acha que é normal. Exact quoi gaz ou une matière sec solide na katia matrice ya moi se de banda matrice ou na katia va trompe de banda la trompe. E aquilo parece como saco dentro de uma mulher ou fora de uma mulher. Il est fréquent et peut se produire sur n'importe quelle partie du corps et elle aux personnes tout âgées. E é normal, pode se reproduzir a qualquer parte do corpo, fora ou dentro. Certaines kystes ne sont visibles que pour microbes. Muitos não são visíveis pelos micróbios. Donc certaines kystes sont visibles quand on a microscope, mais d'autres sont si grands qu'ils peuvent déplacer des organes ou au tissu. E outros que são detectáveis somente vistos pelo microscópio, mas outros são detectáveis ao olho nu. La paroi extérieure d'une kyste s'appelle capsule. E as cápsulas também são a parede do quisto. Ce qu'on va cause nini a kyste. Quais são as causas do quisto? Parce qu'il y a plusieurs causes où il est possible y a apparition à kyste. E temos muitas coisas que são possíveis do aparecimento do quisto. Premièrement, simplement instruction entraînant l'écoulement. Primeiramente é instruction entraînant l'écoulement de sang pamba pamba. O derramamento do sangue em vão. Exemple la infection, Também são infecções, la tumeur, tumor, la maladie inflammatoire chronique, doenças inflamatórias crônicas, la maladie héréditaire, doenças hereditárias, dont défaut pendant le développement des organes de l'embryon. e o defeito durante o desenvolvimento dos órgãos brilhantes. L'embryon est un gros de son a. Lembrei que nós estamos a ver aí. Donc comme na voilà, si vous ba septembre pe mutoa et boye ba ke mutoa sana ki soit docteur de la fibrome. E acabamos de falar de fibronetina, agora vamos falar dos sintomas do quisto. Et bah si na mwana ezali lorsque on tâte la zone avec les doigts, Onde nós vamos tocar a zona onde temos a ferida. baboye ba pe kisi na nzela ya kokotisa kosala moto touché. E pode se dar a conhecer o Cristo no caminho de segurar o lokola homem. mpe tokomi na machine donc échographie radio nyonso wana eza koidentifie biso po toyeba donc soki oyepa na nga moko na koconsulte yo nano ubie oye na centre badokter ifo baconsulte nano na connaissance oyo tozoloba moke mais oyo ya kobombama ezali ebele soki bayebi maladi nde bakoki kotinda mpona kozwa certitude na appareil après po toyeba kolanda traitement. Quando você vir, vai passando no laboratório, fazendo todas as análises para saber qual doença você tem. Depois, os doutores vão fazer o acompanhamento médico para poder combater o quisto. Les kystes organes internes comme des reins ou foie. E o quisto, des kystes organes internes quisto órgão interno, comme reins ou
ou foie, ou às vezes foie, pulmão, ont aucun symptôme ou qualquer sintoma, et se détectent par la maladie lui-même se detecta pela própria doença et par examen approfondi comme radio, radiologie, échographie, scanner. e pelo exame profundo, quer dizer, passando no laboratório. En fonction de la taille et son emplacement, E na função da altura e do seu, un kyste peut ne pas développer les symptômes. quiste não pode desenvolver os seus sintomas. Mais on a beaucoup de types de kyste. Mas temos vários tipos de quiste. On a kyste de sein. Temos o quiste do sangue, On a kyste ovar. temos o quiste do ovário, On a kyste ganglionnaire. temos o quiste do ganglionário, On a kyste pompier. temos o quiste do pompário, On a kyste sébasse. temos o quiste do sebáceo, On a kyste pancréas. temos o quiste das On pâncreas, a kyste si na cerveau. temos o quiste da cabeça ou do On a crânio, kyste barin. temos o quiste dos rins, Et accès et forum. acesso e foluns. Bon, bakisi wana nyonso mpe biloko wana ezoya apropo ya komela bakisi sans kotuna munganga. E esses quistes todos aparecem pelo propósito de tomar comprimido sem consultar o médico. Ntango ozolongola bazemi, Quando você tem a gravidez, ntango ozomela bakisi, quando você toma pílulas, ntango oza kose protéger te mpona bainfection, quando você não se protege das infecções, yango ezobima bakisi bamiome bafibrone. isso que leva a quiste, miomas e fibrose. Biso bamiome mpona biso tokobenga nyokankao. E não podemos chamar as fibroticas. Attention, motu taloba na oke miome ebimaka boye mpo omona mo te. E ninguém pode dizer que o mioma sai assim para você ver, não. Au moins kaka basala opération. Ou se fizer uma operação. Mais bakoki mpe kosala Vai opération. fazer uma operação. Yango moi ti sikoyo eyemi moka na stérilité. Até os que levam na esterilidade. Oza na 2, 3 fois 4 fois si basali opération mais ozozwaka azemi te. Já fosse operada 3, 4 vezes, mas até você não consegue conceber. Aí você vai kozela libanda ya matron. Daí pode ser fora das suas trompas. Aí você koza mpe libanda ya matrice. Pode ser também fora do seu. Mais lokola ezali kaka eloko oyo eza na kati ya nzoto ya Como aquilo você manda dentro do corpo do yango homem. soki ezali libanda ya matrice Se estivesse fora, yango empêchaka mwana impede a croissance ya mwana développement mwana na kati ya matrice. o crescimento do bebê dentro do ventre da sua mãe. Yango ti etindaka moto na baavortement brisque. E aquilo que manda a pessoa a fazer abortos, ezolongola longole bazeli pampam. faz abortos innecessários. soki eza mpe na kati ya batron E se vê também dentro, esalaka ke mwasi moye abana obimisa ovaire na ye te mpo ovulation ebima e não tem como a mulher retirar o seu óvulo para poder quebrar, mpo akanga zemi ya mosili esimba para soki ter a gravidez não yango tem como. omona ekoti ya sikoyo bambuyema na kati ya batrompe ya moto ekomi bouche E aquilo vai levar complicações no ventre da mulher. yango omona baregle ezobimaka mbumambumambuma bonde moto auti kolongola zemi E vai ver que o seu período vai começar a retirar sangues em bolas, como a mãe que acabou de ter a gravidez. omona ozoregle bien me ozozwa zemi E te você vai ver que o teu período está indo muito bem, mas você não consegue conceber. esisaka mpe posa ya kobota Também acaba com aquele desejo de ter filho. esisaka mpe sentiment ya rapport sexuel Também acaba com o sentimento da relação sexual. esalaka ke kote oyo ya utero oyo Faz lado do útero, col uterus oyo a cola do útero ekóma na makasi se torna rígido. mosusu ekoti na se E o outro entra mais embaixo. mosusu omona nzela nango etengami E o outro vai ver o seu caminho ficar louco. nyonso ezolakisa deyaki basymptôme E os outros já sintomas. nyonso ezali ensemble ya bainfection Por tudo isso só é um conjunto de or infecções. infection ezali pota Infecções feridas. na kati ya pota nde tozwaka bainflammation na kati ya nzoto E na ferida nós teremos inflamação. inflammation yango nde tokobenga bakisi bamiomi Nós chamamos quisto, miomas, tudo il isso. faut faire très attention Deve ter muita atenção. maladie oyo ezoboma Essa doença está a matar. yango nde moto ezosala ke basi bazobota te Ele vai com que as mulheres não possam conceber. yango nde ezosala ke bazemi ya basi Ele ezoloba vai com que as mulheres não possam conceber. yango nde moto mpe ezosala ke mwasi akoka kozwa zemi Ele vai com que a mulher não consiga conceber. mokongo pasi eyo nyonso Dor de esposa toda hora. baregle ezobimaka noir bambumambuma E a regra vai saindo preto com bolas. omoi avant regle ozosentir de eloko moko ezotambola na se ya bavante Vai ver antes de você regrar, vai dizer que vai sentir água passar. omona vo meme ntina miso etya tu ozosentir E vai subir até no seu ânus, vai omona doer. ekomisi vagin na yo monene E vai tornar sua vagina grande. nyonso wana ezolakisa ke oza na symptôme Isso mostra que você tem sintomas ya fibrone de fibronetina, kiste quisto e miom e mioma. bango nyonso baza maladi oyo evandaka mingi epai ya basi E essa doença permanece mais nas mulheres. yango il faut faire très attention Deve ter muita atenção. kisi nyonso na pharmacie Todo mundo na farmácia. abomela yango ekomungaka nde akomela yo
O médico tem que receitar. Et il faut éviter treinamento batonga bozobeta wana. E tem que evitar aqueles treinamentos que estão a custar. Même côté mibali. Mesmo também os rapazes. Soko beti tonga ke po yo botate. Se você se injetar uma injeção para você não ter filhos, Tonga na e que ko bebisa spermatozoide. é que vai destruir todos os espermas. Et na simana ngone te pesa o hemorroïde. Depois vai dar hemorroides. Et na embisi mino pona za musani ya nzambe. Como sendo de Deus, eu digo para vocês, Na nzambe docteur. também sou doutor. Et na embisi yo. Eu digo para Je vocês, veux que tu prospères. eu quero que você Que tu prospere, sois en bonne santé. tenha boa saúde, Et on prospère en tous égards. possa prosperar em todos os sentidos. Shalom. Obrigado.